gente! Sou eu aqui de novo. Ontem a gente falou um pouquinho sobre como identificar se a gente tá ou não tá na menopausa, se passou ou não, se não passou da menopausa, né? Que períodos são esses? A gente ontem fez um passeio pela questão da nomenclatura. Hoje eu queria falar um pouco sobre o que é que a gente faz com tudo isso, né? Com todos esses sintomas, com todos esses sinais. Para onde a gente vai? A gente passa a vida sem ligar nada para isso. E normalmente a gente é meio que pega de surpresa, né, no meio do caminho com uma avalanche de sintomas. Elas não aparecem assim de repente. Na verdade, a gente vai tendo vários pequenos sinaizinhos ao longo de anos e a gente vai achando que é normal, que é do cansaço, do estresse do dia a dia, mas não, na verdade são pequenos sinaizinhos de falência mesmo, o sistema está bugando e a gente não está se ligando nisso, né? E quando a gente chega de fato nesse período em que a menstruação começa a atrasar e a gente começa a correlacionar todos aqueles outros sintomas, né, com a danada da menstruação, da menopausa, né, desse período da menopausa, aí que a gente começa a pensar no assunto, né? Aí que a gente começa a falar, nossa, agora o que eu faço, né? Faço reposição hormonal? Fala-se tão mal de reposição hormonal, né? Toda vez que a gente ouve falar de reposição hormonal, a gente ouve falar mal, né? Ou pelo menos eu tenho 50 anos e eu a vida inteira ouvi falar mal de reposição hormonal. Essa expressão para mim era uma expressão que era igual a câncer, né? Para a gente desfazer isso, essa imagem errônea, né, era importante que a gente tomasse conhecimento do que é exatamente que a gente está falando, né? Reposição hormonal é um termo que supõe que você vai repor aquilo que você não tem mais, hormônios, certo? Vale a gente saber o seguinte, os hormônios que fazem essa confusão toda, né? Os hormônios que caem e fazem essa confusão toda, basicamente são o estrogênio, o estradiol, mais especificamente, né? Que é um estrogênio, nós temos 3 estrogênios, estradiol, estriol e estrona, né? A queda do estradiol é o que faz essa confusão toda, a progesterona, e esses dois principalmente, e a testosterona, que é vista, né, erroneamente como se fosse um hormônio masculino, mas não é. A testosterona é um hormônio que dá pra gente algumas características que a gente relaciona ao masculino, como ganho de massa muscular, né, pensamento rápido, estratégico, agilidade, né, isso tudo está muito vinculado, muito ligado à testosterona. E nós, homens e mulheres, temos testosterona apenas em quantidades diferentes, assim como o estrogênio, por exemplo. Nós, mulheres, temos mais estrogênio do que os homens. O estrogênio é o que nos dá essa forma feminina, né? E é justamente por isso que se explica o fato de que quando a gente entra na menopausa, a gente perde as curvas e vira meio que um pacotinho. É porque está faltando estrogênio. Bom, então, pela lógica, é mais ou menos assim. Preciso fazer pão, preciso de farinha, de preferência não de trigo, né? Preciso de ovos, preciso de leite, preciso de matéria-prima. Se eu não tenho matéria-prima, eu não tenho como fazer pão. Eu preciso, traduzindo isso, essa metáfora, eu preciso controlar algumas funções orgânicas. Se eu não tenho hormônios para isso, acabou o meu estoque, eu preciso repor esses hormônios para que eu possa continuar funcionando adequadamente, né? E aí a gente vai fazer a reposição. Tudo que se falou até hoje de reposição, é bom que a gente saiba, a gente estava falando de remédio de hormônio. E vamos então aproveitar esse momento para fazer uma diferenciação entre essas substâncias. Remédios de hormônio são remédios que têm como base uma molécula que é um hormônio que é o que o nosso corpo reconhece. Só que ela não está sozinha, ela está ligada a uma outra molécula que o nosso corpo não conhece. Por isso eu chamo de remédio de hormônio. Por exemplo, a pílula anticoncepcional é um remédio de hormônio, porque ali tem progestágeno, né? E tem, na verdade chama-se progestágeno porque tem uma progesterona ligada a uma outra molécula que faz com que aquilo passe a ser um progestágeno, certo?
Então, todos os riscos aos quais eu vou falar, né, eu vou atribuir ao uso do remédio de hormônio são os mesmos riscos a que se atribui o uso da pílula anticoncepcional. Parênteses, né? É difícil entender que em pleno 2022 a gente ainda veja meninas, mulheres tomando pílula anticoncepcional por anos e anos, sabedores que somos do grande risco, né, do aumento do risco de doença cardiovascular que o uso desse tipo de remédio causa, né? Então, não só na pílula, quanto na reposição hormonal sintética. Aí você vai perguntar, bom, mas aí qual é a alternativa? Existem hormônios que são chamados isomoleculares, ou erroneamente chamados de bioidênticos. Eu estou falando erroneamente baseado em termos técnicos, né? Mas aqui esse termo se refere a uma substância que imita muito perfeitamente a molécula do nosso hormônio verdadeiro, né? Então, se eu vou fazer um hormônio isomolecular, né? Molécula igual ao estrogênio, eu não vou colocar nenhuma molécula sintética, entre aspas, ali, né? Mas veja, esse hormônio que é chamado isomolecular, ele é produzido num laboratório, ele não é retirado de uma outra mulher para ser transplantado para a gente. Então, quando a gente falar de hormônio bioidêntico, é importante que a gente se lembre disso. Ou seja, é uma molécula sintética, sim, porque é feita no laboratório, é manipulada no laboratório, mas a estrutura molecular dela é tão próxima da estrutura molecular do nosso hormônio verdadeiro que diminui em muito todos os riscos que o uso dos hormônios ditos sintéticos causa, né? Significa na nossa vida. Então, feitas essas diferenciações, acho que é importante a gente entender, então, que temos como opção o uso da reposição, né, hormonal bioidêntica. Essa não interessa muito à indústria farmacêutica. Vamos fazer esse parênteses, né? Um novo parênteses dentro de um outro parênteses. Por quê? Porque a indústria farmacêutica ganha dinheiro com aquilo que é patenteável. Se é uma molécula, se é uma substância que se encontra na natureza, não é patenteável. Portanto, não é lucrativo, né? Hormônios chamados bioidênticos não são patenteáveis. Por isso, a gente não vai encontrar com tanta facilidade um hormônio bioidêntico fabricado por uma indústria farmacêutica para vender na farmácia, né? Eu conheço pouquíssimos, né? Quando eu comecei a fazer a minha reposição hormonal bioidêntica, eu nunca fiz reposição hormonal com hormônios ditos sintéticos e também nunca usei pílula anticoncepcional. Usei um ano da minha vida, foi péssimo, nunca mais usei. Eu fazia com o hormônio que é vendido na farmácia, né? Aí você vai me perguntar, mas é bioidêntico? Sim, você vai abrir ali na bula e você vai ler estrogênio, não tem nenhuma outra substância vinculada ao estrogênio ali, né? Esses hormônios bioidênticos, habitualmente, eles são usados de forma transdérmica. E essa é, na verdade, a grande vantagem desses hormônios. Por quê? Quando a gente toma um remédio, né, via oral, para metabolizar, a gente precisa da ajuda do órgão mais solicitado pelo corpo, né, que é o fígado, para metabolizar aquela substância, fazer ela cair na sua corrente sanguínea e disponibilizá-la para os receptores, né? Então, dessa forma, a gente sobrecarrega o fígado, né? E quando a gente faz o uso do hormônio transdérmico, a gente pula um pouco essa etapa, a gente diminui a quantidade, né, de trabalho do fígado. E isso tem uma significância muito grande em termos de saúde e longevidade para a gente, né? Eu costumo dizer, sempre, quem me conhece, quem me acompanha nos grupos, que eu boto lá hashtag somos todas cobaias, porque na verdade eu ainda acho que seja isso mesmo, né? Certa feita eu conversando com uma médica que se utiliza e prescreve, né, hormônios bioidênticos, ela estava falando, caramba, é doído a gente entender que a medicina se esforça para desenvolver formas de transformar, por exemplo, um homem numa mulher, ou ao contrário, se utilizando de hormônios, mas
não se esforçou para trazer qualidade de vida plena para uma mulher na menopausa. E é isso que a gente enfrenta hoje, por isso somos todas cobaias. E nessa história toda, né, a gente precisa ir se defendendo, né, desses testes, e a única forma que eu conheço de fazer isso é estudando, é se conhecendo, é correlacionando as coisas que você está sentindo ao momento que você está passando, é sendo paciente com o seu corpo, se amando, entendendo que é um outro momento mesmo, é um momento que depende e necessita da sua atenção o tempo inteiro, né? É como se a gente realmente nesse momento fosse obrigada, né, a nos tomar, né, nos braços, a nossa responsabilidade sobre a nossa saúde de uma maneira muito mais, vamos dizer assim, consciente, né? Eu acho que é esse o chamado que a menopausa nos faz. Bom, lá se vão 11 minutos. Eu queria que fosse um vídeo mais curtinho, mas não deu. Mas a gente vai continuar falando sobre isso, tá bom? Um beijo, até a próxima.